E eu vou ler aqui rapidamente, doutor Zanin, alguns trechos de uma matéria do portal Exame de junho de 2017, com o seguinte título, né? Por 4 votos a 3, TSE livra a chapa Dilma Temer de cassação. Acho que não era o senhor advogado na época do partido, né? Mas não é o importante no que eu quero tratar aqui. Passando ali os trechos aqui. 2 anos e 7 meses depois da abertura de processo, chega ao fim o julgamento da ação que pedia cassação da chapa formada por Dilma Rousseff e Michel Temer, por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2014 no TSE. Por 4 votos a 3, a chapa foi absolvida pela Justiça Eleitoral. O voto de Minerva, veja bem, presidente Davi Alcolumbre, foi dado pelo presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, que desempatou o julgamento ao votar pela absolvição da chapa. Uma decisão crucial nesse processo foi a de deixar de lado informações das delações premiadas feitas por executivos da empreiteira Odebrecht e pelo casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura. Sem esse material como provas, a denúncia ficou muito enfraquecida. Esta foi uma discussão que consumiu bastante tempo dos ministros e que foi determinante para o resultado. Os ministros que votaram a favor da condenação da chapa foram Herman Benjamin, Luiz Fux e Rosa Weber. Aqueles contrários à condenação foram Gilmar Mendes, Admar Gonzaga, Tarcísio Vieira, coincidentemente hoje advogado do Bolsonaro, e Napoleão Maia. Os dias de julgamento, iniciado na noite de terça-feira, foram marcados pela oposição entre o ministro relator Herman Benjamin e o ministro-presidente do TSE, Gilmar Mendes. Os dois oscilavam na troca de elogios e alfinetadas. Uma das mais simbólicas discussões entre os dois aconteceu no primeiro dia. Mendes afirmou que o TSE caça mais mandatos efetivos do que se fazia na ditadura. Vou repetir as aspas aqui do ministro Gilmar Mendes. O TSE caça mais mandatos eletivos do que se fazia na ditadura. A argumentação dos dois ministros contrários ao uso das delações do Odebrecht, Gilmar entre eles, era de que a petição inicial não falava sobre Caixa 2. Usar isso no julgamento implicaria extrapolação da demanda da petição inicial. Né, salvo engano, é o princípio da preclusão consumativa. Ou seja, usar provas após o prazo legal dentro de um processo para condenar alguém. Com a decisão de não levar em conta as delações, portanto, a denúncia perdeu forças e a votação inocentou a chapa formada por Dilma Rousseff e Michel Temer. Michel Temer continua na presidência da República. E foi exatamente isso, doutor Zanin, que permitiu a indicação do senhor Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. Veja bem, o entendimento de que não é possível, após o prazo legal, se acrescentar mais elementos a um processo eleitoral e, a partir desse entendimento, foram retiradas aquelas provas, né, que não cabiam legalmente naquele processo e serviram de base para garantir a manutenção de Michel Temer na presidência sem caçar a chapa Dilma Temer. Resultado, Alexandre de Moraes indicado para o Supremo Tribunal Federal e aprovado por essa casa. E olha que ironia do destino, presidente Davi Alcolumbre. Hoje, o processo contra Bolsonaro no TSE inclui fatos posteriores às eleições. Logo, não estão na peça inicial, mas foram enxertadas no processo narrativas de supostos atos antidemocráticos que sucumbem ao fato de que em 1º de janeiro de 2023 o Brasil tinha outro presidente da República. Porque Bolsonaro, como sempre, cumpriu a Constituição e seguiu sua vida, como ele sempre dizia, jogando dentro das 4 linhas da Constituição. E eu quero crer que o TSE, em especial o ministro Alexandre de Moraes, julgará uma ação movida pelo PDT com a mesma lisura que julgou a ação do PSDB em 2017, que manteve Temer no poder e, repito,
Graças a isso, hoje, Alexandre de Moraes é ministro do Supremo Tribunal Federal. E eu quero passar aqui as minhas duas perguntas, doutor Zanin. E óbvio que eu conheço a posição do senhor durante a sua advocacia, garantista que é, e eu acho que isso é algo louvável na sua indicação, mas a sua posição como juiz, como caso aprovado por essa casa, porque às vezes eu percebo, presidente, que a dosimetria da pena ela é feita com base no amor, ou na falta dele com base no ódio, ao invés de ser feita com base na lei. E a primeira pergunta é a seguinte: o senhor entende que processos instruídos sem o devido processo legal, contraditório ou com provas fora do prazo legal são passíveis de nulidade? E a segunda pergunta, que eu acho que também é muito atual, porque, mais uma vez, a capa do processo fala mais alto do que tem dentro dele. O que é que o senhor pensa sobre a famigerada prática de Fishing Expedition? E aqui não é nenhuma provocação, senador Everton, o termo em inglês. É uma pescaria, como chamado no mundo jurídico, onde se joga uma rede, puxa e vê o que vem agarrada nela, senador Jacques, mesmo sem fundamento legal nenhum. Sabe como é que é? Quando falam que vão buscar um cartão de vacinação na casa de alguém para pegar o telefone celular? É mais ou menos isso. Então, essas duas perguntas, em tese, eu faço ao senhor e, obviamente, também na minha percepção aqui, doutor Zanin, pelo que eu converso com os colegas senadores, o seu nome será aprovado aqui nessa comissão, será aprovado no plenário do Senado Federal, acredito até com uma votação bastante expressiva, né? E em função dessa minha percepção, eu quero pedir a Deus que o senhor leve, com o seu histórico de vida na advocacia, o bom senso, a seriedade, a segurança jurídica e, principalmente, exemplo de respeito à Constituição Federal nas suas próximas décadas de atuação no STF. Obrigado, presidente. Eu, evidentemente, não conheço o caso concreto e não poderia, se conhecesse, falar sobre nenhum caso concreto. De forma geral, os processos têm um rito e cada fase que é encerrada não deve ser reaberta. É o que se chama preclusão. Excepcionalmente, e desde que não haja prejuízo ao processo, o juiz ou o relator do caso pode, de alguma forma, entender que é possível a juntada posterior de algum tipo de material. Mas, insisto, a regra, ao meu ver, deve ser a observância do rito e das fases do processo, que sempre caminha para frente. Em relação à prática de Fishing Expedition, é uma prática que deve ser condenada porque o Estado não pode eleger alguém como alvo e depois buscar provas contra esse alvo. Na verdade, a atividade de persecução ela deve ser justificada na sua origem e seguir todos os ritos previstos em lei para ser legítima. Os tribunais, inclusive, têm anulado diversas investigações e processos com base na prática do Fishing Expedition. Então, eu entendo que não é uma prática aceitável dentro do devido processo legal.